Especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Grupo Castro. O Grupo Castro, composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, MEI Agora Limitada. Fone WhatsApp 54984231671. Programa Construção em Alta. Todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Estamos sempre aqui para apresentar tudo para você sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscreva-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados: João Zanata, diretor comercial da Altaia Cabanas, e Adriano Boff, diretor de engenharia da Altaia Cabanas. Para iniciarmos, então, João, conta um pouquinho quem que é o João, como é que iniciou no ramo das cabanas. Então, boa noite, Giovanna. Boa noite, William. Boa noite, Adriano. Boa noite. Na verdade, a gente começou nas cabanas não de uma maneira aleatória, mas principalmente através do trabalho que a gente já fazia anteriormente, né? Eu venho do ramo da energia solar fotovoltaica, trabalhei os últimos 8 anos nisso, e através da adega Giovanni Tasca, em Monte Belo do Sul, local onde eu fiz um sistema fotovoltaico, após muitas conversas com os meninos lá, o Lucas, o Pedro, sempre falei, né, baita local para ter um empreendimento turístico, para ter um empreendimento de cabanas. E de tanto que eu incomodei eles falaram: cara, tu quer fazer cabanas, então faz. Né? E aí eu peguei e fui atrás, né? Comecei a orçar, fazer levantamentos, porque eu tinha esse desejo, né? Imagina, vivo na região aqui da Serra, ou vivinho há quase 5 anos, não tenho nada de investimento no turismo, sempre tive esse desejo. E aí nesse meio tempo, um cliente meu de energia solar fez cabanas. E aí ele chegou: ó, Zanata, vou te mostrar os valores e tal. E aí eu me deparei com uma realidade do setor da construção, que até é pouco falado, né, meio que a gente aceita, é a falta de previsibilidade de gastos numa construção. Né? A maior parte das construções começa e a gente não consegue saber o que vai gastar até terminar. Muitas vezes para até de contar para não ter nem noção do quanto gastou. E aí quando esse cliente amigo me mostrou, eu fiquei preocupado, né? Pensei assim: puxa, não vou conseguir fazer o que eu quero. E falei pro Adriano, na época, cara, só tem um empreendimento aqui que a gente pode fazer junto e tal, porque eu percebi que eu não ia conseguir sozinho. Né? E aí o Adriano foi além. Né? O Adriano, engenheiro mecânico, mais aí de 20 anos na robótica. Praticamente com parte de automação, robótica, fabricação de máquina, dispositivo, né? Eu contei pro Adriano numa sexta-feira da possibilidade da gente fazer um projeto na vinícola, na segunda ele já me trouxe um projeto de uma cabana, 100% modular, feita na fábrica, levar pronta. Quando a gente pegou e disse: a gente não pode depender de tempo, né? A gente comentou da questão do clima nosso, né? A gente teve ano passado aí mais de 100 dias de chuva, né? Então ficar dependendo da parte dos intempéries e do nosso clima, aí a gente ia ter um atraso muito grande na questão do desenvolvimento do nosso projeto, né? Exato. Então tudo que a gente conseguia fazer dentro do pavilhão a gente ganharia em tempo e questão de qualidade também, né? Porque a gente muitas vezes é na construção que a gente tem um início com uma equipe boa de execução, e aí acaba tendo picos, né, de qualidade e de tempo também do desenvolvimento total, né? E até a questão assim, né, a gente foi aprendendo à medida que a gente foi se aprofundando no assunto, mas a arquitetura produto, né, a engenharia produto de construção, ela não é só uma novidade, como ela é uma necessidade. Porque quando tu te depara com a falta de mão de obra, com a tendência de escassez de mão de obra,
E com a questão da qualidade, como o Adriano falou, ela não se restringe só a condições de tempo, ela também se restringe a questões da rotina. Vou dar um exemplo. Tu começa uma obra, tá tudo lindo, maravilhoso, aí o dia como o nosso, 4 estações num dia só, começa a chover, todo mundo tem que parar e sair correndo. Aí dá uma ventania, um temporal. Aquela obra que estava sendo construída, seja em alvenaria, concreto, metal, ela já não retoma da mesma maneira que ela estava. Muitas vezes ela sofre com essas intempéries. A arquitetura produto, a engenharia produto dentro da fábrica, ela não sofre isso. O material ele sai perfeito. Já sai pronto. Hoje eu estava numa feira ali, eu comentei com o pessoal de esquadrias, né? Eu falei, cara, já imaginou você chegar numa obra e não ter problema de esquadro? Vocês não ter problema de encaixe com nada. Tudo é perfeito, é feito na fábrica, é feito milimétrico. Muitas vezes tem a perda até do próprio material em campo, né? Querendo ou não, ele está ali deteriorando, né? Com os intempéries. De repente a quantidade do material tu não consegue, né? Cimento e ferro e tudo mais, né? Então, outro ponto que tu comentou ali das aberturas, muitas vezes os nossos fornecedores nos pedem, vocês estão com a parte pronta aí, posso mandar aí, porque aí choveu, aí eles sabem que lá tá dentro do pavilhão, fica prático, né, para liberar a equipe para fazer a instalação, né? A questão que tu comentaste do valor da obra, de ser um valor que pode encarecer do andamento, muito vem pelo tempo parado. Exatamente. Né? Porque tu tá pagando custas e a obra não está andando. Ou aquele dia que a pessoa não pode trabalhar o dia inteiro, né? Então ela se deslocou ao local, ela já ocupou aquele quadro de funcionários e infelizmente a obra não andou e tu vai tendo um encarecimento e a previsibilidade é zero, né? Mas eu não vejo só nisso também, tá? Eu vejo na questão da expertise das equipes. Porque dificilmente tu consegue pegar um orçamento completo como a gente fornece hoje. Sim. De pegar do início ao final entregue pronto. Normalmente tu tem várias pessoas que fazem a sua parte, orçam a sua parte e às vezes não está contabilizado tudo na obra. E aí tu tem uma parte do valor e depois no final que tu vai somar todos os trabalhos, né? Eletricista, encanador, a parte da construção, porque nem todos às vezes têm a mesma especialidade, né, para desenvolver, né? Esse foi um dos motivos da gente também desenvolver a parte das construções, de estrutura metálica no caso, né? Que a gente pegou os nossos know-hows, né? Claro que muita coisa a gente aprendeu, né? Foi atrás de ler, de revestimentos, acabamentos. Algumas coisas até, inclusive, a gente inovou, né? Buscou materiais alternativos, né? Então... como o nosso foco... Pro nosso ouvinte que está lá acompanhando nós agora, né? Ou quem está acompanhando pela rede social. O que a Altaia faz? O que ela constrói? Que tipo de cabana é? O que é? A Altaia, por si só, ela surgiu da necessidade de fazer gestão de empreendimentos voltados ao turismo. A gestão e implementação. Então, ela surgiu dentro da Baran, que é a empresa do Adriano, que é uma empresa de robótica, mecânica e automação. A gente criou a Altaia para ser a gestora dos nossos empreendimentos turísticos como um todo. Então, ela é especialista em incorporar esses projetos, esses processos. De que forma? Eu tenho, por exemplo, na Adega Giovanni Tasca hoje, uma área da qual a Altaia é detentora da utilização. E nesse modelo a gente consegue trazer inclusive investidores externos, como nós mesmos, para lá colocar uma edificação sua e ficar sob a operação de um empreendimento existente, a exemplo da vinícola. Então a gente criou um modelo de negócio dentro da Altaia para que ela seja a gestora desses empreendimentos turísticos. Então, diferente da gente construir algo que fica lá permanente, com o apoio da fábrica da Altaia, a gestora consegue operar esses empreendimentos, né, com o apoio de investidores externos. E aí tem um empreendimento amplo, completo, enfim, que entrega uma solução completa para o cliente. Hoje tu entrega a solução para o teu investidor. E para o cliente final. A gente está atuando nas duas frentes. A Altaia, por si só, né, o foco são os empreendimentos turísticos, a exemplo da Adega Giovanni Tasca. A gestão dos ativos, né? A gente está construindo para pessoas também cliente final, né, sem problema nenhum. Não é só cabanas, né? A gente tem a parte de residências também. Né? A gente está fazendo uma residência no Vale de 90 metros quadrados. Então, a título de exemplo, né, é residencial, uma proposta modular, né, mas residencial. Então, a gente está entre esses dois ramos, o ramo da gestão de empreendimentos turísticos, com esses investidores, dos quais somos parte, e também das construções, né, que a gente faz aí, seja para turismo... Construção modular, né? O que é a construção modular? Aí que tá, vamos lá. Bom, a construção modular eu diria que é conseguir fazer off-site, termo em inglês seria fora do sítio, né, ou seja, dentro da fábrica, a maior parte da sua construção e tu poder levar ela em módulos. O modular vem de módulos. O que é um módulo? São partes da edificação ou a edificação toda pronta.
Sai já feita em um outro local que não no campo. Exemplo, vocês construírem a casa dentro de um pavilhão. Essa Exato. casa vai via guincho, via caminhão, ou vai em Monte partes, ou ali, vai isso. toda pronta. Isso E aí. vocês colocam ela no lugar onde vai ser habitado. Exatamente. Só que a nossa ideia é tentar formular essa construção modular de forma que ela vá o mais pronta possível para tu ter o menor tempo de instalação em campo. É o caso dessa que a gente inaugurou ali, né, no Despertar do Vale ali, né? E ela foi em 3 módulos. A gente instalou ela num dia lá, né? E foi um dia para remover ela do local, né? E, por exemplo, beleza, daí eu quero comprar uma cabana modular. Vocês me auxiliam na compra, na escolha do terreno, porque daí eu tenho que deixar o terreno pronto para vocês chegarem, né? Perfeito, é uma das questões que a gente está identificando assim, onde o mercado mais falta é nessa concepção inicial do que o investidor da sua própria cabana precisa. Muitas vezes ele se depara com um lugar maravilhoso, mas que falta uma série de coisas, por exemplo, água, energia, né? Toda essa acessibilidade para botar o empreendimento para funcionar. Se ele não pensa no início, na hora de adquirir a propriedade ou de como ele vai imaginar, idealizar isso, ele já sai bem atrasado, né? Já sai com muitos problemas. Então, felizmente, a gente está tendo acesso a muitos investidores nessa etapa anterior, onde ou ele não comprou o terreno ainda ou ele recém comprou. E a gente consegue montar um estudo prévio, né? Uma análise de viabilidade, aí entra tudo. Entra estudo topográfico, entra levantamento de rede elétrica, hidráulica, enfim, todo o processo, inclusive de aprovação em prefeitura, todas essas demandas para que tu tenha um empreendimento regularizado, né? Vocês chegam a fazer vamos dizer assim, o layout de utilização da terra. Sim. Exemplo, né? Vamos pensar que eu vou botar 5 cabanas, uma do lado da outra, né? Sim. Mas todas vão ter uma lateral de vidro. Sim. Para que uma não veja a outra. Perfeito. Esse estudo vocês chegam a fazer, ou Sim. colocar uma no nível mais alto, uma no nível mais baixo, uma que tem não tape a visão uma da outra. Até uma questão assim que a gente muitas vezes se incomoda, o pessoal nos procura com a ideia de maximização, assim, eu tenho uma área tal, quantas cabanas cabem, eu vou botar 10, Eu quero botar 20. Sabe, o pessoal querendo assim, olhando muito Usar pelo o dinheiro máximo, né? e não tanto pela experiência, né? Então, o exemplo ali da Adega Giovanni Tasca, a gente tem uma área muito grande lá. Se a gente fosse botar em termos de área, eu podia ter 50 cabanas lá. O projeto são 10. São 10 porque a gente idealizou que aquilo ali é o melhor formato para a experiência do turista que vai estar lá. E ali tem desnível de altura, tem questão de entrada em vegetação, então tem todo esse negócio para gerar realmente uma privacidade ali, né? Sim, porque o turista não quer ficar... né, agora tá muito em alta, tipo, se a gente for pegar o vale ali, essa questão de cabanas, mas também o turista não quer ficar olhando pro cara que tá do outro lado. Não. Do lado, né? Exato. Exatamente. A gente vê vários empreendimentos hoje que é assim, né? Tem uma cortina aqui para fechar e tu tem E não uma é só lateral isso, né, ali, gente? Tem muitos uma outra cabana. empreendimentos aí que estão surgindo e a acessibilidade deles é terrível. Não só dentro da cabana, mas a propriedade, né? Então o pessoal faz às vezes assim, vou procurar o lugar com a melhor vista. Só que aí para chegar naquele local o acesso é horrível e muitas vezes a gente está recebendo pessoas que não estão habituadas a andar em estrada de chão ou estrada de chão em desnível, né? E eles sofrem para chegar ao empreendimento. Mas e vocês não têm dificuldade para colocar a própria cabana nesses lugares? Então isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado caso a Porque caso. se tiver um peral lá, eu digo, né, pro cara subir de Sim. caminhão, não vai subir para colocar É que tu vai ter outras coisas, né? Tu vai ter fundação, vai ter tudo que tu vai Vai precisar todas antes, outras né? demandas Enfim, para colocar, né? nós temos alguns modelos que é pronta, é um módulo só, né? Então ela vai pronta, tu larga ela no local, é uma só, né? Então ela é mais fácil, né? Ela é pontual, a fundação, tu não precisa fazer uma fundação completa um caso também. curioso, sábado próximo agora nós temos uma visita em Morro Reuter, né, onde há um projeto que já foi totalmente idealizado por uma equipe de arquitetos e a gente vai lá para fazer a construção. Eu tenho que viabilizar o seguinte, ele tem 3 cabanas que ele quer fazer. Todas eu poderia levar bacana em cima de um caminhão e largar. O problema é que ele quer fazer a primeira mais perto da entrada. E se assim eu fizer, eu não consigo levar o caminhão para a terceira. Então eu vou ter que ir lá viabilizar com ele um acesso, porque ele não quer desmatar o que tem lá. Enfim, tem toda uma questão de preservação. E eu vou ter que viabilizar alguma forma da gente poder fazer elas modular, respeitando essa questão. Então a gente sabe que não é sempre que a gente vai poder levar tudo 100% pronto. Por isso que o modular ele não se restringe a edificações completas ou a cômodos completos, mas sim processos, né? A modularização é um processo. Vou te dar um exemplo de modularização. Tu pensa alguma coisa onde a fábrica consegue usar produtos pré-fabricados. Por exemplo, vou fazer uma área cujo piso não precisa ter recortes. A fábrica que faz o piso já manda naquele tamanho e eu aproveito ele. Eu aproveito o tamanho de tubos, tamanho de esquadrias. Isso é a modularização. É uma coisa que segue preceitos de fábrica para que eu possa otimizar. E nisso, até é importante falar,
a gente tem menos perda. Então, toda a modularização ela parte de um conceito de pegar a cadeia produtiva de fornecedores e conseguir inserir no teu produto uma coisa que já está considerando as dimensões. Então, não precisa ser exatamente o produto pronto, coloca no caminhão e leva, mas sim ele planejado. Nós temos o caso ali de um cliente nosso que ele quer fazer uma A-frame de 160 metros quadrados, né? Exato. Então é um caso que a gente não conseguiria nem produzir ela toda dentro do pavilhão, né? Tem que ser toda em partes, né? Isso que eu ia te perguntar, vocês têm alguma metragem, tipo mínima ou máxima de... Não, a gente vai adaptar. No pavilhão eu consigo construir se for até tantos metros. A gente vai adaptar o projeto, né? Caso a caso, né? Se precisar fazer ele separado ou montar alguma coisa, a gente vai ter que montar dependendo do caso, né? Quando é uma metragem muito grande, né? Então a gente vai acabar tendo que montar em campo, né? Só que aí a gente deixa para montar em campo o mínimo possível, né? E vocês fazem, por exemplo, não é só projetos já prontos, digamos. São projetos também personalizados. A ideia é praticamente projetos especiais, né? Não é um produto assim, de prateleira. A nossa ideia não é a quantidade, não é linha de produção. A gente tem se dado conta da qualidade, seguinte, né? O mercado do modular, dessa construção, está se baseando muito em duas coisas, que é ser rápido e ser barato. E aí eu pergunto para vocês, assim, para qualquer segmento, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, o que é rápido, barato e bom? É difícil, tá? É muito difícil ter essa assertividade. Normalmente alguma coisa se perde nessas três características, né? Então eu costumo dizer assim, é importante, e eu fico muito agradecido de estar aqui hoje podendo falar num podcast de construção, que a gente comece a instruir as pessoas sobre o custo real da construção. Porque não é à toa quando a gente vai comprar um prédio, uma casa, quando a gente vai calcular o metro quadrado da venda, às vezes tu passa de 6, 7 mil reais. E aí essa mesma pessoa vai construir, ela acha que isso é muito caro, 4, 5 mil metros quadrados. Não, mas isso é caro, mas só um pouquinho. Se tu vende uma casa pronta a 7, 8 mil metros quadrados, tudo bem que tem o terreno ali, mas será que para construir é tão menos assim? Será que essa margem da venda é tão grande? Ou de fato existe um custo ali, né? Então essa conscientização é papel nosso. Até para evitar que as pessoas entrem em roubadas. A gente sabe que o mercado está se criando na ideia de não, vai ser fácil, vem aqui, o projeto está pronto, tu não vai ter problemas. E aí esse cara não sabe quanto ele vai gastar. Ele vai gastando aos poucos. Quando tu investiu, vamos dar o exemplo, né? Vocês foram lá comprar uma residência lá, eu combinei 150 mil. Só que aí de repente tem um monte de coisas que não estava considerado, e aí tu vai ter que fazer uma hora. Quando tu já fez o investimento, tu não vai abandonar o investimento, tu vai terminar e vai concluir ele, né? Diferente do valor que for dar. Mas tu vai dar um jeito, tu vai atrasar ela, mas tu vai concluir, né? Tu não vai abandonar ela. Né? A construção, às vezes, de alvenaria tem muito disso, né? A construção, o valor dela é 400 mil, né? Aí tu vai olhar no detalhe, não tem a cerca, não tem o portão, não tem o muro ali fora, não tem o jardim. Eu vou ter que pagar o encanador à parte, né? E aí no final de 500 é pra mim também. Com certeza. Hoje a construção de vocês, ela é feita em um material único? Ou ela muda materiais, vocês adaptam coisas? Qual material é? Metal, steel frame? A estrutura em si, se tu vai ver, ela é um steel frame, né? É aço tubular na realidade. Só que a parte do chassi em si a gente faz todo soldado. Tem bastante gente por aí pessoal usando parafusado, né, brocante e tal, montando como se fosse as divisórias, né, o steel frame convencional, né, o leve, né. Tá. Só que por questão da gente querer uma resistência mecânica maior, uma durabilidade, até pela nossa proposta no empreendimento, para poder vender essa cabana e a pessoa poder futuramente locomover ela de novo, né, ter essa mudança de local, então a gente optou por fazer uma estrutura mais robusta. A parte do chassi da cabana em si. Mas em si, o restante dos acabamentos pode ser inúmeros tipos de materiais, né? No aço ali, o revestimento, tu pode botar o revestimento que tu quiser, né? Isolamento termoacústico. O nosso banheiro é um exemplo, que é o nosso fornecedor de chapas de plástico, de polipropileno, a Lamiex, eles nunca tinham utilizado essa aplicação que a gente utilizou. A gente revestiu toda a parte do box com plástico, fez solda plástico para garantir estanqueidade, né? E para eles disseram, a gente nem tinha pensado em ofertar para esse tipo de segmento, né? Eu acho legal assim falar que não é que a gente tenha feito algo muito inovador, porque a construção modular já existe há um bom tempo. Eu digo assim, a fabricação dos componentes necessários evoluiu muito nos últimos anos. Então, tanto a qualidade quanto o preço desses materiais melhorou bastante. Então, vou dar de exemplo assim, hoje tu consegue construir uma parede, tá? Seja aí no material de isopainel, como tu falou assim, procurar não usar tantos termos, mas uma parede que tu tem confiabilidade, ela é estruturada, ela tem um bom revestimento termoacústico, hoje está mais barato do que tu fazer com tijolos.
por exemplo. Sim, uma parede que eu digo que dá para pendurar uma TV, Dá, com mobília, isso aí. E esse Então, material, antigamente, eu até teria, mas eu teria ele branco, eu não teria ele num acabamento legal. Hoje tu já tem com diversos acabamentos. Hoje eu consigo implementar nele, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um material que é fantástico, que é o composto plástico com pó de madeira, tá? Então, que é o tal do WPC. Esse é um componente que, se tu olha ele parece madeira. Qual é a grande vantagem? Tu não precisa pintar ele nunca. Ele tem 12 anos de garantia. 15, dependendo do E aí, caso, assim, né? ó, tu faz a seguinte conta, tá? Claro, a gente está preocupado com receita diária, porque a nossa cabana em manutenção, ela não está gerando dinheiro para nós. Mas se tu calcular, por exemplo, que todo ano tu vai ter que pintar a tua madeira lá, e isso é um custo enorme na vida útil de alguma coisa. Você vai ter que pintar teu telhado, você vai ter que trocar telha, enfim. Então, quando a gente pensou as construções, a gente pensou com o mínimo de intervenção de manutenção possível. E aí o que nos ajudou foi os materiais existentes hoje. Então, a gente conseguiu inovar em função do avanço da nossa indústria. Isso que ajudou bastante. Hoje, o principal negócio de vocês, ele é a construção ou ele é ainda a gestão? A nossa ideia é que seja a gestão. Tá? A nossa intenção é poder viabilizar grandes empreendimentos. Mas tu consegue desligar isso da construção? De forma alguma, porque a ideia é construir para a gestão. Isso Se eu aí. puder colocar assim. Tu vai gerenciar, digamos, as tuas obras. Exatamente. Mas nunca negando, por exemplo, construir para alguém cujos princípios sejam os mesmos dos nossos. E aí a tua área de atuação, ela fica limitada ou não? Muito ampla, eu diria. Tá? Até pelo seguinte, vamos pegar o exemplo da Adega Giovanni Tasca, tá? Talvez eles nunca fossem ter uma hospedagem no horizonte tão curto, dados os outros investimentos que eles fizeram lá. Né? O pessoal das vinícolas aí que está nos acompanhando sabe. Foi um ano muito difícil, choveu mais de 100 dias, teve temporal, perdeu-se muito. Né? Resultado, né? Exato. Isso. Eles teriam essa dificuldade. Agora, a gente entrou e viabilizou um projeto para eles que todo mundo sai ganhando. Sai ganhando a cidade, sai ganhando o produtor, o vitivinicultor, sai ganhando o turista, sai ganhando o vale, a gente sai ganhando. Então eu vejo assim que o alcance do benefício numa região turística, ele se dá mais através da nossa operação de gestão. Porque não é só gestão, é incorporação, eu diria, desses empreendimentos. Né? Eu digo na questão de área de atuação, dizendo assim, eu quero atender o litoral. O braço de vocês vai chegar tranquilo. Ou o braço de vocês se limita Não. na Serra Gaúcha? Na realidade, a gente tem orçamento no Brasil inteiro, praticamente, de vários modelos de cabana, formatos. O que implica hoje mais a nós é a questão de frete só, né? A gente está num lugar onde o frete é muito caro. Exato. Sim, por causa do transporte dela. Exato, mas não que vá ser um impeditivo, por exemplo, lá na praia, na região de praia. Isso a gente pode, é só fazer um tratamento especial na parte do tubo ali, né? Ele é galvanizado. Por exemplo, se eu quiser, mas tu falou dos materiais ali no banheiro, revestimento. Mas se eu quiser botar um porcelanato, eu consigo? Consegue. Aí Aí aumenta a manutenção depois, né? E a questão tem que ter um cuidado especial no transporte, né? Que é tudo aquilo que pode ter alguma chance de trincar, de bater, entendeu? Sim, por isso que a gente opta por materiais que a gente sabe que vai ter uma resistência maior na hora do transporte. É legal falar do aço tubular, né? O aço tubular ele tem uma grande vantagem nesse sentido. Muitas vezes a gente constrói uma alvenaria, a casa ela trabalha, né? Ela sofre com o terreno. Até o steel frame leve, ele também vai sofrer isso. Agora, com o aço tubular soldado, o nível de dilatação que a gente tem na construção é muito baixo. Claro, estou entrando na área da engenharia aqui, mecânica, mas posso dizer isso assim porque eu sou um usuário da tecnologia em primeira instância, né? Eu comprei antes de vender isso. Então, o que acontece? Tu tem uma estrutura que ela me permite compor revestimentos da maior parte das naturezas disponíveis. Então, tanto ali uma cerâmica, uma placa cimentícia, não fica um USB, madeira, tu pode misturar madeira com metal. Basicamente, eu posso ter uma alma metálica na estrutura de aço tubular e qualquer revestimento sobre ela. Tu nem vai saber que é metal, né? Tu vai estar revestido ali, tu praticamente não vai identificar, né? Eu tenho uma pergunta aqui, do Valdir. Como vocês cuidaram da acústica da cabana? A acústica em relação ao ambiente externo ou interno? Bom, vou responder as duas, então. Vai nas duas, né? Como eu falei, esses materiais evoluíram muito, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos falar aqui tecnicamente do PIR, que é o material que reveste o núcleo das paredes que a gente está utilizando lá. O PIR é poliisocianurato. Isso aí. São duas camadas de aluzinco, no caso, né? Tem uma interna que faz o revestimento, muitas vezes, né? Ela já pode vir amadeirado. Isso. Aí tem esse PIR no interno, né? Que eles, para vocês terem uma ideia de equivalência de
termoacústico, ele é equivalente a uma parede de quase 1 metro de concreto. Então, isso nós estamos falando em 5 centímetros, né? E aí, claro... Digamos, para quem está nos ouvindo, é como se fosse um sanduíche, isso aí vai no sanduíche, isso aí vai no meio. Aí nós vamos ter metal nas duas pontas. Imagine, a gente está aqui no estúdio. Aqui a demanda por isolamento acústico é muito grande. Se fosse fazer algo com essa finalidade, a gente teria que, daqui a um pouco, fazer isso duplicado. Nenhuma restrição, tranquilo. Dá para adicionar as espumas, como a gente tem aqui. Pode tranquilo. fazer duplo. Agora, para uma tem casa, várias formas, né? esses materiais que a gente disponibiliza hoje, eles já são mais eficientes do que a alvenaria convencional. Então, caso eu queira algo além, tranquilo, tu faz ele duplicado, tu vai ter um maravilhoso isolamento térmico e acústico da edificação. E também vidros duplos. Agora, eu só vou dar um além da tua pergunta, tá? Voltando ao início. Quando a gente vai e verifica antes da construção o local de implementação, ali está um grande diferencial para acústico e térmico, tá? Porque dependendo de onde eu dispor das minhas fachadas, região principalmente solar, em vidro, mais, né? a parte de vidro, muitas vezes não adianta tu tentar climatizar um projeto que tu deixou a face norte uma grande abertura de vidro. Ele vai sempre ser quente. E a maior parte dessas cabanas hoje em dia, o pessoal pede, né, a questão de vidros, né? Exato. Tu quer ter uma amplitude justamente para tu ter essa parte de visão. Então a gente tem que pensar lá nessa concepção, onde a cabana vai ser disposta, né? Para qual local ela vai estar, tanto a sons, né? Questão acústica, às vezes uma abertura para uma rodovia, enfim, né? Tanto a questão do sol, né? Então foge também a construção em si, mas onde ela vai ser posta, né? Sim, não é que a gente falou, né? Só o material dela em si, construtivo. Tu tem todos a janela, PVC, vidro duplo, Perfeito. Que vai te auxiliar também. Perfeito. E tu pode botar todos esses materiais que a gente comentou, né? Uma abertura de PVC, de alumínio, vidro duplo, vidro temperado, dá para fazer todos esses tipos de materiais. Essas do Giovanni Tasca, elas já estão prontas, não? Uma delas sim. E vocês entregam ela como? Por exemplo, para os investidores, pronta? 100% pronto. Mobília. É chave na mão, né? Com todos o que precisa de itens dentro, utensílios, que nem o cara do cama, dá para entrar e tomar banho. Louça. A ideia é entregar pronto, né? Chave na mão, justamente para não ter nenhum incômodo, né? Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores. Quem tiver pergunta pode estar mandando aí, a gente vai retomar em seguida. Até logo. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Grupo Castro. O Grupo Castro, composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, Meia Agora Limitada. Fone WhatsApp 54 984 23 16 71. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento a Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Grupo Castro. Lembrando, quem quiser nos acompanhar, ver tudo que já passou por aqui, @podcast Construção em Alta. E quem acabou de chegar, hoje os nossos convidados, João e Adriano da Altaia Cabanas. Pessoal, alguns pontos que a gente tem algumas dúvidas aí.
Qual o prazo de entrega hoje de uma cabana? Se entrasse o pedido hoje, vamos dizer assim, né? Já validando o terreno, em quanto tempo estaria com essa cabana instalada? Bom, quer responder ou Posso, respondo. Dependendo do tamanho da cabana, mas ficando dentro da modularidade, um módulo ali, a gente entrega em torno de 90 dias uma cabana. Então, para vocês terem uma ideia, normalmente o pessoal está fazendo a regularização, né, junto com a prefeitura ali, né, para liberação, e a gente já está construindo. Terminou o período, que é em torno de 90 dias, a cabana já está pronta, né? E tu entrega ela com hidráulica, elétrica, Caso a caso. iluminação? Se o cliente quiser em parcial também, eu fazer algumas coisas, né? Porque às vezes o próprio cliente, eu tenho algum parceiro de aberturas, eu tenho alguém que faz os móveis, eu tenho alguém que faz a hidráulica, mas a gente entrega a solução completa, a chave na mão para o cliente também. Desde a parte de fundação até o serviço completo, né? Até a questão de regulamentação, né? Com a prefeitura, né? A gestão que vocês falam, né, que vocês fazem do empreendimento, ela inclui o quê? O aluguel, a limpeza, a retirada das coisas, o serviço de ter, vamos dizer assim, os móveis, garfo, faca, talher e tudo mais? Ou não? Até onde vai? Até a parte da gestão do ativo, inclusive, né? Que é a questão da distribuição dos resultados ali com os investidores, né? Então a gente faz essa parte também, né? Acho importante colocar assim que a gestora, ela nasceu para não só fazer a parte de gestão, gerir, mas sim ser sócia desses empreendimentos, tá? Então, o exemplo da adega Giovanni Tasca Altai, ela é sócia 01 e gestora do empreendimento. Então, não está no nosso escopo, na nossa intenção, ser gestora avulsa de empreendimentos turísticos. Pode ser que sim, a gente viabilize isso No em algum futuro, outro né? empreendimento. Em algum outro momento. Mas a nossa intenção, a nossa ideia é todo empreendimento que surgir e a gente puder ser gestor, a gente também seja sócio investidor. Tá, então, para responder bem, a ideia é entregar a solução completa ali, né, saber quem faz cada etapa, gerir tudo isso e ser responsável por isso, para que outros investidores possam ser 100% passivos na operação. Eles não precisam fazer nada. Então, a Altai ela entra como sócia e gestora para, digamos assim, liberar que os outros investidores fiquem apenas com uma rentabilidade. O turista veio, usou a cabana, aí vocês fazem toda a parte de como se fosse de hotelaria. Exato. Limpeza, Governança hoteleira. Agora sim, eu não vou falar que a gente vai fazer para qualquer um, porque não faz sentido, entende? A gente vai ter empreendimentos, a gente tem na nossa lista aí mais alguns, além da adega Giovanni Tasca, que a gente quer ser sócio gestor, para fazer aí na sequência. Mas não vai ser um nicho de mercado que a gente quer fazer a exemplo de como tem, talvez vocês saibam ali, esses gestores de condomínio, né, que o pessoal pega e faz ali 100 clientes. Não é a ideia aqui, porque senão fica inviável de fazer. Não, né? até a ideia é entender aonde a gente busca, tá? Porque Isso. vamos pensar assim, tem um ouvinte que está querendo investir em cabana, Sim. tá? Ele pode entrar juntamente nesse projeto, Perfeito. certo? Tá. Ele tem um mínimo de valor, ou o valor que ele tiver, ele vai ter uma rentabilidade como se fosse um percentual de uma cota, percentual de uma parte daquele investimento. Vamos lá. Vamos dizer, das 10 cabanas. Sim. Eu preciso comprar uma cabana, eu posso comprar meia cabana das 10. Vamos supor que nós 4 aqui quiséssemos comprar uma cabana, tá? Tá. É possível, inclusive financiado, é possível fazer assim, tá? Tá. Então não há um limite de investidores por cabana, mas essa pessoa frente ao empreendimento vai ser uma única pessoa, normalmente uma entendi. PJ. Entendi. Tá? A gente está assessorando os investidores a justamente já entrar com uma PJ constituída, mesmo quando é um só, até por uma questão de tributação. Tributária. Tá? Então é bem natural que caso nós 4 aqui, por exemplo, quiséssemos ter uma cota só, a gente pudesse os 4 entrar juntos ali, porém frente à gestora vai ser uma pessoa porque jurídica assim, só. Sim, mas não é a- cota da que fa- se vende, né? Não. Se vende a Não, cabana. vende a Né? cabana. Só pra não Porque tu confundir sai com uma questão de cota. Tu sai Isso. com nota fiscal de fábrica para um CPF e um CNPJ, entendeu? E aí isso aí vai ter um número de série, inclusive, então não tem como a gente pré-vincular, Dividir, subdividir. dividir, subdividir, né? Sim, tu Tá. vai vender. Porque isso a aí vai ser um cabana, ativo, né? Como se vai tivesse ser um grupo de veículo. amigos. Beleza, daí nós Exato, estamos com 10 cabanas, né? E alugou uma. A rentabilidade vai para essa uma. Não tem problema. É um A gente- rateio ali É no um caso. rateio Ali é um das rateio. 10, É um rateio das 10. Então é como se fosse um grupo sobre aquele de investimento, sobre Até aquela acho operação. legal comentar assim, ó, como a ideia é fomentar o turismo, nesse empreendimento da adega Giovanni Tasca, das 10 cabanas, eu criei uma seguinte regra no nosso modelo de contrato, que é o seguinte: vamos supor que o William tem uma cabana lá.
E aí deu sexta-feira, 10 da noite, tem uma cabana do grupo das 10 lá que não está reservada para o dia seguinte, já passou o horário de check-in, o William pode livremente ir lá, somente custeando o que é custo de limpeza da cabana e utilizar da cabana. Custo de uso. Tá. Custo de uso. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas me perguntam, eu quero comprar essa cabana porque eu quero ir lá todo final de semana. Aí não é um investimento. Aí tu mesmo vai estar gastando o que essa cabana poderia estar gerando. Mas a gente não está impedindo, quando alguma cabana do grupo estiver aberta, desse investidor poder ir. Isso é um controle que a gestora também vai fazer. Tá. O investimento, ele inicia em quanto? Numa cota de uma cabana pronta, e aí até vamos especificar qual é, né? Uma cabana 3x9, quem quiser conhecer o modelo está nas nossas redes sociais, já com banheira, lareira de pellet automático, totalmente mobiliado, utensílios de utilização, 100% pronta, alocada lá com todos os custos de infra, parte de 375. Tá? Isso é a cota mínima, entre aspas, cota, para que alguém possa investir lá, né, no empreendimento da Adega Giovanni Tasca. Tá. E as nossas projeções, eu acho importante falar, né? É bem importante. É algo que eu não quero deixar de falar aqui, porque acho que isso serve para todos nós aqui da região da Alvivinho, tá? Eu sempre viajei o Brasil em função da fotovoltaica, o Adriano também, e o que a gente sempre ouviu do nosso estado foi, turista, Rio Grande do Sul, Gaúcho, Gramado e Bento. Eu sempre ouvi essas duas cidades. Eu sempre achei, legal, eu moro numa cidade aí que está sempre na boca do povo para fora do estado. Quando eu me deparei com os dados de turismo, quando a gente começou a estudar o mercado, eu me deparei com uma distância gigante nossa para Gramado, por exemplo, uma gigante, 4,5 vezes menos turista, muito menos hospedagens, né? E aí eu comecei a pensar, por que será? Uma diária em 7 dias, né? Uma fica aqui e fica 6 Exato. lá, né? E aí o que a gente começou a pensar, né? A gente tem que fazer esse turista vir para cá como destino, não como rebote. Então, no empreendimento da Adega Giovanni Tasca, nós não temos só a Adega Giovanni Tasca, nós temos outras 38 vinícolas que apoiaram o nosso projeto e dentro das cabanas elas estão. De que forma, tá? O empreendimento são 10 cabanas, a cabana 01 ela tem como tema vinhos memoráveis. Então, nós visitamos pessoalmente vinícola por vinícola. Cada vinícola, perguntamos aos enólogos proprietários qual é o vinho que vocês querem que a gente coloque na cabana. Qual é o vinho que representa a vinícola? Não precisa ser o vinho mais caro, mas o vinho que chama mais atenção. Mais icônico, mais legal. Isso, isso fez a gente mergulhar na história das vinícolas da nossa região e tematizar a cabana não só assim com uma ideia aberta, mas com uma ideia muito conteudista do que é a nossa região. E as outras cabanas, outras 9, cada uma é uma casta de uva, onde as vinícolas também escolheram o seu rótulo especial. Só que só daquela casta, né? Vocês Cabernet, imaginem, né? Merlot, Marcelin. O turista vai olhar para aquelas 10 cabanas que ele pode locar, só ao olhar para aquelas 10 cabanas já são 380 rótulos que a gente produz aqui na nossa região. Então eu quero justamente não só qualificar a hospedagem, mas qualificar a experiência desse turista. E depois, para quem quiser dar uma olhada ali, a cabana 01, a pessoa entra, a primeira coisa que ela se depara é um mapa. Nesse mapa tem cada um dos vinhos conforme a georreferência da vinícola. Então no teto, tampas de caixa de vinho assinadas pelos enólogos. Até quero aproveitar e agradecer a todo mundo, né? Pessoal, assim, isso da minha parte. Abraçou a ideia, né? Isso da minha parte, que eu sempre brinco aqui, que eu sou um estrangeiro, né? Sou de Porto Alegre. Então o pessoal abraçou o nosso projeto, assim, tanto vinícolas pequenas quanto as grandes deram a mesma importância para o nosso projeto, né? Então, empreendedores novos no turismo, não é o nosso chão, abriram as portas, nos forneceram vinhos, né, nos concederam contatos e entraram de cabeça. Então, aqui eu acho que está muito do que eu acredito que a nossa região pode ser, em termos de integração e turismo. E a gente não está falando só de Bento, né? A gente está falando de Garibaldi, Bento, a região que a gente pega, né? Nova Roma, toda a região Farroupilha, aqui, né? Hoje, qual a estimativa, o quanto está sendo alugado uma diária, por exemplo, nessa cabana? Então, já existe esse valor? Eu posso falar dos valores que a gente vai iniciar a operação na Adega Giovanni Tasca, tá? A gente pegou a média da região, a gente depreciou um pouco os valores, porque a gente quer realmente tornar isso mais acessível, e mesmo assim a gente está falando aí de diárias de R$ 1.150, tá? Então nessa diária tem incluso café da manhã, tem banheira na cabana, tem a lareira, enfim. Tem ar-condicionado, tem todo no caso da adega, conforto, né? vai estar agora em junho. A gente é a primeira cabana, né? A 02 a gente está prevendo ali para agosto, mais ou menos, está com ela funcionando já. Que a 02 é da adega, tá? É importante dizer isso, né? Então, a vinícola é sócia da operação. Tenho dito a todo mundo também, todo o nosso modelo de trabalho ele se baseia em profissionais e empresas que acreditam no seu trabalho. De que forma? A vinícola não está cobrando da gente um aluguel para estar lá utilizando. Não, ela é sócia do rendimento.
Conforme cabana. performar, né? E Então, isso vai ser aplicado para os investidores exato. também, né? E Vai aí ter um custo fixo. eu se também não tiver a posso performance, colocar, né? todos os profissionais envolvidos nesse empreendimento também estão operando dessa forma. Eles estão recebendo conforme o empreendimento avança e da maneira que o empreendimento avança. Então, desde o início a gente falou, a gente é o investidor 01, legal, bacana, ninguém precisou colocar algo para nós, a gente dispôs disso. Mas quem entra conosco agora, a gente quer que acredite no projeto também. Então tem que entrar visualizando isso. E a vinícola foi a primeira a dizer, não, eu não quero entrar com um valor fixo ou uma coisa que me garanta. Eu quero estar junto para garantir. Eu quero estar presente. Eu acredito no negócio, né? Então, eu desde acredito a no parte negócio. jurídica, a Isso. questão de arquiteta, tudo, né? Bem bacana. Bem bacana. Hoje, vocês ainda não anunciaram, acredito, a alocação dessa ainda cabana. Ela vai ser uma alocação via Airbnb, já tem esse estudo de onde vai ser? Sim. Ou são parcerias com uma CVC da vida, algo do gênero? A nossa intenção inicial, eu gosto muito do Booking ali, a plataforma acho bem intuitiva, tá? A ideia é começar Booking, plataforma própria, tá? A gente já tem muita demanda de reserva desse empreendimento, tá? Até eu brinco com a Adriana que a gente quis levar ela para o Despertar do Vale, a gente quis passear com a cabana um pouco, a gente perdeu muito dinheiro nisso, porque deixamos de locar para muitas pessoas. Até peço desculpas para quem quis vir, toda semana Pessoal nos mensagem. cobrando, né? Tá aberto, 4 tá pessoas, disponível, 5 pessoas. A gente está todo dia perdendo Uma locação. semana, 2 semanas. Então a ideia é ter a Tá parte... disponível, hoje ela tá aqui na avenida. Está em transporte. Vai aí. Então, assim, a ideia é ter uma plataforma própria, mas usar também o Booking, entre outras ali, até a Wine Locals também dispõe de uma viabilidade nisso. Então, a gente quer, mas a etapa final seria a gente ter um canal onde as pessoas nos conhecem por esse canal também, que seria um canal próprio, né? Essas 10 cabanas, né, no caso da Vinícola Tasca, são todas iguais? Ou 9 são Nove são iguais, similares, exceto pelo tema, né? Cada uma é uma casta de uva, e aí toda a decoração é diferente, mas em termos de construção, estrutural, sim, vamos dizer elas assim, são né? panorâmicas, né? Até a quem está nos assistindo ou vai nos ver depois, eu convido a conhecer a Adega Giovanni Tasca e o local das cabanas, tá? Conheço muitos lugares bonitos no Rio Grande do Sul e no Brasil, poucos como aquele local, tá? Porque aquilo é uma imersão completa no que a gente tem de riqueza de vinhedo. E essas cabanas elas foram pensadas para que a gente vivenciasse isso. A única que é diferente é o chalé em formato de A, né, o tradicional A-frame. Que é a nossa, no caso, né? Que é a nossa. A gente fez ela diferente porque o tema é vinhos memoráveis, é um tema icônico. O local que ela tá também é Local, logo na entrada, então é um local mais aberto, é logo na chegada, então tinha que ser alguma coisa icônica. Exato. E aí tem um detalhe bacana, assim, é que do segundo andar dela a gente enxerga o centro com a igreja de Monte Belo do Sul. Então a gente tentou viabilizar esses pequenos detalhes e agregou a edificação a isso. É a né? única que é 2 andares, também lembrando isso, né? A gente justamente optou por fazer as outras um térreo, né? Um andar só, né? Justamente questão de acessibilidade, né? E só para situar o pessoal onde é que ela realmente fica, né? A vista que ela vai estar vendo, essas cabanas aí, ela vai ter um 360 de vinhedos, né? Considerando o empreendimento como um todo, né? Só que na frente dela, da nossa A-frame ali, tu vai estar enxergando a Isabela ali, o centro de Bento, e mais para a esquerda tu enxerga o paredão do Gasper ali, né? Então é mais ou menos nessa região ali, pro pessoal situar, né? Ali é Vale dos Vinhedos ainda, né? É em Monte Belo, mas faz parte do Vale dos Vinhedos. Né? Essa cabana, que vocês já estão em implementação, elas são para quantas pessoas? Até 4 pessoas, Até 4 né? pessoas. A gente fala 2 casais ou casal com filhos. Todas têm cama e sofá-cama, né? Tem pelo menos 2 acomodações, né? Quarto privativo, suíte Isso. e uma possibilidade de usar um sofá-cama duplo, né? Tá, e na questão estrutural, né? O terreno pronto é o terreno liso ou tem que ter uma laje, tem que ter uma estrutura para sustentação? Quer responder ou eu respondo? Opa, eu respondo, não tem problema. É que dessa forma como a gente planejou ela, é como se fosse um chassi, né? A cabana ali em si, né? Então ela pode ser pontual, tu pode fazer só 6 pontos, por exemplo, de apoio por exemplo. localizados. Ela já é um chassi, né? Como se fosse uma carreta, ela tem alguns pontos de apoio, ou tu pode optar e fazer o radier, né? Fazer toda a estrutura, uma laje ali, né? E vai do que tu quer fazer, né? A vantagem de tu fazer ela toda, a laje ali, é a questão de crescimento de mato e tudo mais, né? Pra tu não ter embaixo da casa, porque ela fica a uma altura do chão justamente pra questão da vida útil dela, né? Pra tu ter aquela passagem de ar e tu não ter umidade ali, pra não estar gerando oxidação antecipada.
E a questão de tu pode fazer ela pontual, mas tu pode botar, por exemplo, como o pessoal já faz hoje, né? Bota uma lona, bota pedrinhas, alguma coisa ali, para tu ter uma fundação mais simplificada, né? Tu não tem necessidade de ter uma fundação completa, né? Sim, porque Então, não teria um investimento menor, no caso, né? com certeza. E aí o tempo também, né? De produção de uma fundação que ela é só pontual, né? Tá. Pode fazer 6 pontos, 8 pontos, depende do tamanho da estrutura, né? Vamos pensar que eu tenho um terreno lá no Vale dos Ventos. Eu quero uma cabana, mas eu não quero a gestão. Eu quero só cabana para mim. Vocês fazem nesse formato também. Com certeza. Com certeza. Tá. Os valores iniciam na mesma linha de investimento? Não. Ou isso mudaria dependendo do tipo da cabana que a gente vai trabalhar? Assim, ó, eu chego a me retorcer quando eu penso em falar Não, vocês valor fazem por, isso, né? por metro quadrado, não. sabe? Entendi. Não, mas a gente tem uma ideia de valores mas, para assim, passar, né? tá, Pelo menos. Eu gosto de beleza. dar um seguinte exemplo, tá? Qualquer construção que tu vá fazer, que tenha conforto térmico acústico, tenha bons revestimentos e tudo, ela sempre vai partir ali, no caso conosco, de 150, 160, uma solução completa. Tá? Que já tem ali elétrica, hidráulica. Agora eu vou dar um exemplo aplicado a isso, tá? Na nossa cabana, que a gente está colocando ali, só em iluminação ela tem um investimento próximo aí de R$8.000. Tá? Podia ter feito com 2. Sim. Então são esses detalhes que podem Sim, fazer a um personalização projeto. vai sair de 150 para 1,5 milhão, por exemplo. Exatamente. Então fica difícil dizer quanto a pessoa vai gastar. Mas assim, é difícil fazer um projeto assim legal, que o turista vai gostar e tudo, com um investimento baixo. Normalmente ali a pessoa vai gastar uns 250 para fazer uma cabana legal, que a pessoa se sinta bem recebida, que tenha uma atmosfera bacana. A gente está falando de turismo, a gente não está falando de algo que a gente mora, né? Uhum. Então são atribuições diferentes. Então eu poderia dizer sim, vai partir desses valores, né? Mas tem que estudar caso a caso. O valor que ele quis comentar foi. Cabana pra mim morar, vocês fazem também. Também. Isso, mas eu digo assim, vamos pensar, essa cabana é 375, se eu for morar nela, talvez o valor dela caia um pouquinho. Esse valor, para tu Com ter uma ideia do certeza. 375, ele está incluso uma infra e toda a parte pronta, né, da questão, tem tudo a mobília e todos os itens sim, internos, sim, né? sim, E tu sim, tem uma tudo parte isso de entregue. infra também ali, Claro. né? Essa cabana aí de 28 metros quadrados, que ela é 3x9, nós comercializamos ela a partir de 150 mil. Sem nada. Sem de nada. mobília. Sem mobília, mas ela vem com todos os revestimentos, já vem com vidro, vem com as aberturas, vem com elétrica, hidráulica, entende? Não tem incluso o frete à fundação. Entendeu? Sim, Só que que aí aí vai é ter caso a a caso. caso a Só caso que é da o que a avaliação. gente comenta, tu pega uma construção dessa daí, esse é o exemplo, de 140, 150, na faixa de 150 mil. Tu vai pegar só as aberturas dela, ela é toda fachada panorâmica. Eu quero com persiana embutida, com Alexa, com comando via Alexa, eu quero com vidro duplo, eu quero com PVC, só aí tu já praticamente duplicou o valor aí, só em aberturas. Sim. Então é muito relativo, né? Hoje o acabamento da nossa o A-frame. start, né? Porque daqui a pouco a pessoa, quero começar a investir nisso, quanto que mais ou menos começaria? Fica dentro de 150, 200 e já começa a fazer. Opa, daqui a pouco o cara se interessa, ele vai sentar e vai sair 500 a cabana dele, eu digo, né? Mas para ele entender um pouquinho do start, a gente tá falando aí de 200 mil. Mas o caso aqui, eu vou só fazer uma quebra também, né? Isso aqui, nós estamos falando de uma de 28 metros quadrados, né? Só que teve clientes nossos que disseram, não preciso de banheiro, eu preciso só de um quarto e do banheiro e ter uma fachada de visualização, né? Porque o restante eu tenho no meu empreendimento. Então, para ele, tu concorda, o investimento já muda. acaba sendo um valor menor. Aí nós conseguimos ter abaixo dos 100 mil, tu entendeu? Uma coisa que eu queria comentar, muitas vezes, quando alguém tem desejo, como nós tivemos, de investir no turismo, vai atrás de um terreno, como nós fomos, e vai se deparar com valores altíssimos de terreno e com terrenos que eu queria, mas não posso comprar porque não me vendem, né? E muitas vezes essa ideia da gente ter um empreendimento como o da Adega Giovanni Tasca, entre outros que a gente vai lançar, é para o William poder comprar uma cabana da Altaia, deixar ela rendendo dinheiro imediatamente, em 90 dias ela está rendendo, enquanto tu está viabilizando o teu terreno, tá fazendo os investimentos de infraestrutura necessários, para daqui a um pouco tu vai fazer um planejamento, olha, em 5 anos eu vou estar com o terreno comprado e pronto. Beleza, tu vai lá, recolhe a tua cabana que já está pronta, já se pagou e já te gerou receita, inclusive, para que tu possa fazer o teu terreno, leva para lá. Tu entende? Então, A entrega e montagem é tudo com vocês. tudo com a gente. Nossa. Então, esse empreendimento para investidores, ele não é só para o cara que, quero botar meu dinheiro para render. Não, ele também é para a pessoa que daqui a um pouco tem a ideia de investir em turismo, mas não tem tudo ainda na mão, como nós não tínhamos. A gente viabilizou uma situação para que outras pessoas pudessem entrar. Vocês chegam a ter uma análise ou um viés de olhando para terrenos, dizendo, olha, esse terreno, vamos pensar que tem um investidor que ele quer colocar as 20 cabanas dele. Sim. Ele chegar para ti e dizer, olha,
acha um terreno para mim. Tu tem essa visão, Com possibilidades. certeza, com certeza. Até te digo assim, ó, cada item da nossa cabana, ela foi pensado na experiência do turista. E isso não se limita à edificação, isso transcende a edificação no terreno em si, né? Então, quando a gente vai fazer uma visita, desde o momento em que a gente está na estrada, eu já estou pensando na experiência do turista. E é isso que a gente quer agregar para quem quer investir nesse sentido. Tem que ver tudo, né? Que nem a gente Tem que ver comentou, tudo. o acesso, o que tu Tudo. tem próximo. Tu tem que ter infras próximas também para poder não ser um negócio perdido, né? No meio do local. Até De repente não vai... segurança, suporte, tudo mais, né? As cabanas ali do Giovanni Tassi, que tu comentou, beleza, eu vou investir nisso 375 mil, a cabana é minha eternamente, digamos. Isso. Eu quero colocar em outro terreno, eu vou ali, pego ela e levo. Isso aí. Eu não sou obrigada a ficar todo Se o tempo conseguir ali. carregar. Esse foi um dos motivos de a gente ter feito ela um módulo só, justamente para facilitar essa questão de um segundo deslocamento. Porque a nossa, para vocês terem uma ideia, ela é 50 metros quadrados. Até esse é um dos motivos de a gente querer o rateio. A nossa cabana, se tu vai ver, ela é muito mais de questão de área e de, vamos dizer assim, de o formato dela ser diferenciado, poderia chamar muito mais, né, de Poderia áreas, alugar né? mais ela e menos as outras. Exato, então a por nossa isso que ideia é eu tenho a justamente questão não que a gente prejudicar fala. ninguém, porque de repente alguém vai lá e vai investir para fazer E a um nossa chamado cabana é mais cara, né? Exato. O investimento é maior. A nossa é né? 50 metros quadrados e as outras são 28, né? Tá, a gente tem uma pergunta sobre a questão de infiltrações e questões como essa dentro desse tipo de imóvel. Existe? Não existe? Ela... Olha, eu vou dar um exemplo assim, ó, no chalé suíço, na questão do formato em A, quando tu vai construir ele em alvenaria e o pessoal faz o box aproveitando todo o triângulo. Muitas vezes o pessoal acaba tendo problemas nessa região aqui de acúmulo de água e umidade. Então são detalhes como esse que tem que ser pensados na hora da construção para que tu não tenha esse tipo de problema. Tá? A gente está tratando aqui com revestimentos que são muito mais tecnológicos. Então a gente consegue evitar isso muito mais do que uma construção que a gente não controlou todas as etapas. Então eu te diria que novamente o avanço da indústria, né, trouxe para nós essa possibilidade de ter mais garantia nesse tipo de problema, de umidade, de infiltração. Né? Isso fica bem mais seguro de ser feito dentro da fábrica. Né, com componentes de alta tecnologia. A isso é própria bem mais estrutura garantido. em si ali de aço tubular, ali, se tu for olhar em comparativo do concreto, né? O concreto, se ele tiver qualquer dilatação que ele não puder suportar, ele vai trincar, que é um dos pontos que normalmente vai acontecer em infiltração, né? E o metal em si, ele vai deformar plasticamente, né? Que a ideia é elasticamente, né? Porque plasticamente ele teria rompido, né? Sim. Mas dentro da área elástica dele, justamente para poder aceitar isso e não ter nenhum tipo de infiltração, né? E a maior parte das peças, pode ver até pelo próprio nosso telhado ali, são peças inteiras, né? Pelas seções deles, né? Então é para justamente evitar ter o mínimo chance possível de ter de manutenção, né? Quem quiser conhecer a cabana, ela tá ali na Giovanni Tasca já? Ou Sim. ela tá ainda... Não, ela tá na adega. Tá lá, a gente leva ela para lá. É, dá para conhecer lá. Uma Pessoal, coisa estamos- bacana, desculpa, Vai, filho. uma coisa bacana que a gente gosta de comentar é que tanto no evento do Despertar do Vale que a gente participou com a cabana ali, né, o pessoal ficou bem impressionado pela questão de um dia não tava lá e no outro dia já tava lá a cabana, né? E foi a mesma ideia lá na adega, né? O pessoal da região lá, do nada, um dia não tinha nada e no outro dia já tava a cabana posta lá, né? E Então, vocês levam ela inteira, uns 50 metros. 3 inteira. partes, essa daí vai em 3 partes. É como ela é o chalé suíço, ela abre em 2 partes embaixo e uma superior, né? E tudo é pensado para que ela se encaixe perfeitamente, inclusive os revestimentos, a elétrica, a hidráulica. É um projeto bem complexo. A complexidade está justamente nesse ponto aí, né? Essa que foi a sacada principal, né, dessa construção aí. Teria papo por mais umas 2 horinhas por aqui, mas não vai dar mais. Estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54
54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Grupo Castro, o Grupo Castro composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, Meia Agora Limitada. Fone WhatsApp 54 984 23 16 71. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, quero agradecer então aos nossos convidados, João e Adriano, da Altaia Cabanas, por aceitarem o convite e vir aqui falar um pouquinho sobre o negócio e a empresa de vocês. Para quem quiser entrar em contato, saber mais aonde pesquisa ou como conversa. Eu coloco à disposição o nosso telefone ali, pode chamar pelo WhatsApp 54 991725815, por e-mail, tá? contato@altaiacabanas.com.br, ou visita a gente na fábrica. A gente está pertinho da Frisa, né? Sobe a rua da Frisa ali, à direita, à frente do pavilhão da Riberpan. O ideal normalmente é agendar antes e tal, mas dando um pulo lá a gente já pode mostrar também. E acho que esses são os principais. Tem o fixo canais, também, né? Tem o fixo, se quiserem ligar também, o pessoal tá ligando também, 3401-6400. E o Instagram, né? Acho que convido a todos a ver o nosso Instagram ali. A nossa intenção no Instagram não é trazer só coisas da fábrica, mas de todos os parceiros, né? Eu me passei de falar sobre isso, mas não são só as vinícolas que são parceiras do projeto. Então, na nossa cabana vai ter um QR Code que direciona para vários empreendimentos da nossa região, restaurantes, enfim, outros negócios locais, para que o turista ele não tenha que pegar o celular, né? Ele possa chegar e dentro da cabana ele já ter as informações da região e do que está à disposição, né? Então, no Instagram a gente vai estar divulgando todas essas empresas também. Sendo uma ideia realmente de um canal que traz informação para o turista, né? Não só fábrica, né? Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta, ou pelo @William Pilati e também @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite.